E aí galera, me chamo Eu Bia. me chamo Nicola. E hoje estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal pela primeira vez. São 2 vídeos lá no canal Quimera Nerd, graças ao patrocínio do Hulk. Rock, tamo junto, cara. Se garantiu. Porque, velho, de verdade, nós assistimos esse anime aqui em live. É anime? O Locksmith, né? É considerado anime, né? É. Eu acho que é considerado anime. Assistimos em live aquele animação que é do rapaz que troca de corpo. Isso. Que ele tem o corpo lá um pouquinho fofinho. Quando aí... dorme é de um jeito, de dia de outro, né? Shrek! À noite de um jeito, de Galera, dia de outro. e até então, nós achávamos que ia ser apenas naquele arco. Não ia desenvolver por outras áreas. Até vemos a música do N-Rap. Isso. Que abordou aquele personagem lá do Oi Preto. É isso, né? Que é aquele Oi, né? Que ao invés dessa parada que é branca, né? É. E aí, vai pro negócio de acusa, vai pro negócio de gangue, vai pro negócio de um monte de coisa. É. Então, a gente, por enquanto, só sabe da parada da música do N-Rap desse personagem. E pelo que dá a entender aqui, vai ser voltado justamente para isso. Na primeira também aqui, ó, fraco, forte e absurdo, o poder das gerações. E o outro vídeo aqui também é mais ou menos referente à força, ó. E o verdinho aqui, ó, é justamente o cara lá. Tu lembra do nome dele? Eu não lembro do nome dele, não. E eu acho que aquele de espada lá é o pai dele. Mano, é alguma coisa assim, tá? Então, galera, vamos entender um pouquinho mais sobre o universo dessa obra. Simbora nós. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã. E rádio vídeo. Parte pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Simbora. Passando aqui antes do vídeo começar, só para pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e para você me seguir no Instagram. O link tá bem aqui na descrição. Bom, recadinho foi dado, agora vamos pro vídeo. O Park Tae-joon, criador e escritor de Lookism, ele não trabalha muito com esquema de poderes envolvendo muita fantasia, já que as obras dele têm o intuito de se aproximar mais da realidade, de algo mais humano, ou algo próximo disso. Sendo assim... Mas tem que botar muito próximo, tá? Porque alguém não troca de corpo de um jeito de noite de 8, né? Seria bom, mas não, isso não acontece. É sim. Em Lookism e em várias outras obras, você não vai achar muitas coisas como magia, chakra, ki, energia amaldiçoada. Não, tá. Apenas técnicas humanas envolvendo artes marciais e alguma particularidade própria de cada personagem que tem a ver com o mesmo em si. Muitos novos leitores e até mesmo os leitores mais experientes podem se sentir um pouco confusos em relação à hierarquia de força dentro das obras do PTJ. É justamente nesse vídeo que eu vim explicar para vocês um pouco sobre como caracterizar a força dos personagens. E a forma que eu encontrei de caracterizar isso são através das gerações. Mas antes da gente falar sobre o pináculo de força dentro das obras, vamos falar o que são as gerações, como elas foram criadas e como elas foram distribuídas. Bom, mas vamos começar pelo começo. Primeiro, o que são as gerações? Falando de uma forma bem resumida, as gerações são um grupo de delinquentes ou lutadores que imperam por um determinado período de tempo. Não existe muito segredo a respeito disso. O significado das gerações é puramente esse. A cada época que passa, muda-se a geração de lutadores, delinquentes, chefes de gangue, grupos e etc. Não tem muito segredo. Como se distribuíram as gerações? O esquema de gerações teve início a partir de um homem. Seu nome era King Capra. King Capra era reconhecido por sua força inimaginável, além de um carisma que fez com que ele formasse um grupo conhecido como o Punho de King Capra, um grupo formado pelos delinquentes mais fortes da sua época. E por muito e muito tempo, King Capra e os seus aliados foram os mandantes daquela era. E toda essa era foi chamada de Geração Zero. King Capra, líder do Punho de King Capra e também líder da Geração Zero, pináculo da força daquela época, decidiu abandonar essa vida para entrar no ramo da política. E por essa decisão de abandonar É isso, apareceu aqui. o seu cargo de delinquente, entre aspas,
para entrar nesse mundo da política para tentar fazer o seu negócio por lá. Acabou que a geração Zero, que tinha ele como um símbolo, como um pináculo de força, se desmantelou, perdendo o seu principal símbolo. E foi aí que se teve início uma guerra por poder entre os membros da geração Zero. Essa guerra por poder da geração Zero foi o passo inicial para dar início à primeira geração, já que grande parte daqueles que fazem parte da primeira geração são de certa forma descendentes das habilidades e usuários dos estilos que pertenciam aos membros da geração Zero. A primeira geração, antes de ser chamada de primeira, ela era conhecida como geração da guerra ou geração dos círculos, que foram usados pelos membros da geração Zero como soldados. E no meio de toda essa batalha por poder envolvendo a liderança da geração Zero e os membros da primeira geração, foi a partir disso que deu a origem ao surgimento dos reis de cada geração. Os reis e as gerações são basicamente os membros mais fortes que compõem aquela geração. São os pináculos de força daquela geração. Esse conceito de rei é válido para qualquer uma das gerações, Zero, primeira e segunda. E foi a partir desse conceito de reis e de mais fortes que deu-se então um fim à geração das guerras. E aí foi estabelecido o conceito de primeira geração, já que os lutadores mais fortes da geração dos círculos ou das guerras decidiram tomar o posto de reis, se tornando assim a primeira geração. Porém, a primeira geração... Assim, rapaz, aqui é um pouco confuso. É ou não é? Tem um engodo aqui, a gente não é acostumado, eu acho que é por isso que normalmente o Kid 8000, pra ter uma referência, alguma coisa assim de chakra e tudo mais. É porque essa geração e não sei o que, e guerra, eu acho que tem um engodinho no meio aqui. Dá pra entender? Dá, mas não, eu não sinto que o cabo é forte desse jeito. Assim, até então, tá? Porque não tem feitos ainda pra... Não, o cabo é forte, tá? Mas ele é forte quanto? Entendeu? Se tivesse... Então, estamos falando de que nível de força? Tipo assim... Ele quebra uma casa no meio, quebra um ser humano, ou dá uma porradinha? Desmaia o cara num soco. Esmaga uma cabeça? A gente, tipo assim, como não tem feito, a gente só tá supondo através das imagens aqui que tá passando. Mas não tem nada concreto ainda, né? Tá. Se tiver, vocês deixam aí aonde que aparece, né, e tal. Fundada pelos seus reis, teve um fim, já que todos os reis foram derrotados por um lutador extremamente poderoso, conhecido como Lee Jin-hoon, conhecido também como a Lenda. Lee Jin-hoon foi o culpado pelo fim da primeira geração. Com as suas técnicas de batalha que ainda não foram muito bem explicadas e nem exploradas, deu fim e derrotou cada um dos reis da primeira geração, deixando eles incapacitados de lutarem novamente e de formarem um novo grupo. E logo após a derrota dos reis da primeira geração, Lee Jin-hoon desapareceu. Com o desaparecimento da primeira geração e de seus reis, foi que se deu início à segunda geração de delinquentes, que no caso é a geração atual, na qual acompanha os personagens principais da trama de Loki. Porque as gerações são usadas como escalamento de poder dentro da obra. Seguindo o conceito da própria obra, quanto mais antiga é uma geração, mais forte ela é, visto que as gerações passadas passaram por muito mais problemas e confrontos do que as gerações atuais, fazendo assim por uma questão lógica que a geração Zero seja a geração onde possui seus membros mais fortes, a primeira geração como descendente direta da Zero, e por último nós temos a segunda geração, que é tido como a geração mais fraca. É aqui que começa a base de medição de poderes dentro das gerações. Quando um membro nasce em uma geração específica, aquilo é um grande indicador sobre o seu nível de força e o seu nível de poder. Porém, essa regra não é 100% confiável. Como, por exemplo, nós temos os nossos personagens principais, que são da segunda geração, mas já evoluíram a ponto de conseguirem vencer reis da primeira geração e até além disso. Então as gerações, elas não são usadas apenas como um esquema de você saber em qual época um personagem pertence ou nasceu, mas ele pode ser usado como também medição de força. E essa é a base para todas as técnicas de Loki. Não somente de Loki, mas podemos colocar em várias outras obras do verso PTJ no geral. Como, por exemplo, a gente pode teorizar uma terceira geração dada ao universo de Quest Supremacy, que basicamente se encaixaria no contexto de terceira geração. Que no caso, podemos dizer que a terceira geração dada para Quest Supremacy seria a mais fraca de todas. Bom, rapaziada, mas no mais foi isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e fui. Valeu! Tá.
Aí quer dizer que a geração zero não vai morrer nunca. Ela vai continuar sempre sendo a mais forte. Aí tipo assim, então dá pra disputar o nível de poder lutando contra eles. Tá, mas se eles estiverem muito velhos... Pois é. Não entendi, não. Pois é, ficou um pouco confuso e muito amplo raso, né, aqui a explicação, e raso também, por conta que não teve feitos. Porque, tipo assim, cara, a geração... Ou teve, não mostrou aqui, a gente não conhece, né? Não deu, porque, enfim, como a gente falou, a gente é por fora do universo. É. Então, tipo assim, tá, a geração zero é forte. Tá, mas qual é o nível de força? Tipo assim, não, o vice-líder, ele conseguiu deitar 50 pessoas ele sozinho. Cara, então, caraca, então o líder deve ser louco, alguma coisa. E até então, a gente tem poucos feitos até no próprio anime, vou chamar de anime, tá? Porque eu nunca imaginei que ia ser negócio de porradaria. Porque o menino quer cantar e termina a temporada cantando. É. Então, nunca imaginei. Eu pensei que ia ser muito mais referente a alguma coisa de preconceito, alguma coisa voltada para aumentar a autoestima, né? Superar as dificuldades, justamente por conta lá do canto. Mas de porrada, não. De porrada não pensei, não. Então tá, esse aqui foi o primeiraço. O segundo, possivelmente possa ser que nos dê mais algumas informações. Porque aqui na thumb tem assim, ó, força, velocidade e resistência. Opa! Status. Então, bora nós ver como é, né? Porque, ó, entenda como funciona os domínios. Na obra. Domínio. Bora nós. Nos primórdios de Loukism, a gente nunca tinha real noção do quanto um personagem era forte e do quanto ele ainda poderia evoluir. Mas a gente nunca tinha realmente um real teto sobre as habilidades físicas dos personagens e o quão poderosos eles são. Porém, o autor de Loukism nos introduziu um conceito que ajudou muito a entender esse teto das habilidades físicas dos personagens. E esse... Tá. Então, acho que no primeiro vídeo nem existia isso. O cara só jogou e tchau. Depois eu explico. Essa ideia na cabeça dele, né? Só que ele não concretizou. Porque o primeiro vídeo, se eu não me engano, faz pelo menos aqui pela idade do YouTube, 2 anos. Esse daqui é o mais recente. Então pode ser que agora seja outro rolê. Tá. Esse conceito são os domínios. Embora o autor ainda venha tratando os domínios como algo não muito esclarecido, a gente já tem evidências claras na obra de algumas coisas, e baseando nisso, hoje eu vou explicar para você mais ou menos como funcionam os conceitos de domínios no mundo de Loukism. E ao longo das explicações também responder algumas dúvidas sobre o conceito em si. Então, sem mais enrolação, vamos para essa bagaça. Primeira pergunta: o que é um domínio em Loukism? Os domínios, eles representam o ápice de uma capacidade física que um personagem possui, sendo essas capacidades físicas força, velocidade, resistência e técnica. Quando um personagem demonstra ter o domínio da força, isso significa que ele está no ápice da sua força. É como se fosse uma representação do máximo que o personagem tem. Ele está demonstrando de forma visual que ele está usando 110% da sua capacidade dentro daquele atributo físico. Os domínios representam o auge de uma aptidão física. Todas as vezes que um domínio é utilizado por algum personagem dentro de Loukism, ele é representado por uma cor específica. Sendo essas, a cor vermelha representa o domínio da força, a cor azul representa o domínio da velocidade, a cor verde representa o domínio da resistência física e a cor rosa representa o domínio da técnica. Embora esse último aqui ainda tenha algumas dúvidas sobre a cor rosa realmente representar ele. Como um personagem alcança o domínio. E nesse presente momento nem o próprio autor da obra se preocupou em responder essa pergunta direito pra gente. Cara, não. Quase morrer, aí depois volta. Não. O autor aqui, ele chutou pra todo lado pra ver o que dava certo. Será? Porque ele não sabe por que ele tá indo nesse rolê, velho. Ou será que ele só não mostrou ainda e tá tudo bem? Não, não pode. Não é possível. Cara, quanto tempo tem essa obra aqui? Cara, se você é poder de tudo, deixa ele... Não é possível. Tem coisa que o Oda tá saltando agora não, e tem mas 20 anos. Mas é diferente a poder. Já foi quase tudo já. Depende, porque também tem outros personagens que ainda estão aparecendo, não, né? A gente mas, não sabe o nível de poder mas desses desse primeiro episódio tem um hack, que é o mais importante de todos. Isso é o que a gente supõe? Não, mas isso acabou. Mas aqui é complicado, velho, porque o autor parece que
ele tinha uma ideia, aí putz, quer introduzir mais coisas. Talvez esteja na cabeça dele e ele tá desenvolvendo ainda. Rapaz, mas tá de coxa então, hein? Amor. Tá. Tem uma obra aí que ela faz 30 anos e que não finalizou ainda. Não, mas aqui não expõe o poder. Meu amigo. Tem indícios de algumas lutas dentro da obra em que foram utilizados os domínios e alguns que foram até despertados no meio da luta. Então, coletando essas informações da obra, eu cheguei à seguinte conclusão. No arco de Xianliang, a gente teve uma luta insana entre o Yuksukiji, o rei de Xianliang, conhecido também como Rei dos Seis, e o Lei Jinhun, a lenda da primeira geração. Essa luta é importante pra gente entender o domínio porque foi durante ela que o Yuksukiji superou e despertou seu domínio da velocidade, que fez com que ele por um momento se igualasse e até superasse o próprio Lei Jinhun em velocidade. E isso é uma coisa muito absurda, porque o Lei Jinhun é um dos caras mais velozes do verso. O personagem que vai responder essa dúvida pra gente vai ser o próprio Yuksukiji. Primeiro, para se despertar um domínio, é necessário que o personagem tenha treinamento intenso. Por domínio se tratar de habilidades físicas, é óbvio que você vai ter que treinar o seu físico ao extremo. Isso é meio óbvio. Porém, além de um treinamento intenso, você precisa ter uma grande motivação, algo que realmente faz com que você precise de mais força, de mais velocidade, algo que te impulsione a ultrapassar aquela parede. E esse motivo pode ser algo muito pessoal de cada personagem, não tem como definir aqui. Para alguns pode ser o desejo de proteger alguém querido, para outros pode ser o desejo de não querer perder novamente, querer dar uma vida melhor para sua família, como o Yuksukiji mesmo, que ultrapassou o seu limite graças às palavras de motivação do seu mestre, a motivação de querer ultrapassar a parede. E a gente chega numa coisa muito particular de cada personagem, porque cada personagem tem a sua motivação, os seus motivos e a razão pelo qual ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E o terceiro fator que também influencia no despertar de um domínio é uma situação de pressão, de urgência, de cataclisma que faz com que você tenha que urgentemente tomar uma atitude para resolvê-la. O Tsukiji despertou o domínio da velocidade se igualando ao próprio Lei Jinhun, somando essas três questões. Um físico com um treinamento intenso, ele tinha motivação com as palavras do seu mestre, ele estava em uma situação de pressão. Ele tinha que vencer o Lei Jinhun, porque senão ele ia perder ali. Era tudo ou nada. Ou ele superava ali, ou ele simplesmente ia cair pro Lei Jinhun. Então nós entendemos que se trata da soma desses três fatores, aparentemente, para que um personagem consiga ter acesso ao domínio. Tipo, é como se fosse a junção dos três juntos. Não adianta você ter só a motivação se você não tiver um corpo treinado. Ou não adianta você só ter o corpo treinado se você não tem a motivação, ou se você não passou por uma situação que te força e te obrigue a ficar mais forte, mais rápido, mais resistente e etc. Pelo menos é isso que o autor deixou a interpretação na obra, a menos que mais futuramente na obra ele venha definir os domínios de outra forma. Mas aparentemente o que ele deixou claro pra gente é isso. Agora a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Todos os domínios são iguais em força? Como os domínios representam o ápice de uma aptidão física, isso não significa exatamente que o ápice de um personagem tem a mesma intensidade que o ápice de outro personagem. Vamos fazer uma analogia simples. Imagine um copo de 300 ml e outro copo de 500 ml. Imagine que os dois estão cheios de água até a boca. A capacidade máxima do copo de 500 ml é claramente superior à capacidade máxima de um copo de 300 ml. Isso significa que não é porque um personagem tem o domínio da força que todos os outros personagens que possuem o mesmo domínio têm o mesmo nível de força física que ele. Acho que deu pra vocês entenderem. O potencial é diferente. O teto de cada personagem é diferente. O máximo de um personagem pode ser simplesmente 80% de outro personagem. Só porque dois personagens possuem o mesmo domínio, isso não quer dizer que eles têm o mesmo nível de força, ou o mesmo nível de resistência, ou o mesmo nível de velocidade. O que nos leva à nossa próxima dúvida. Personagens com domínios estão sempre com os domínios ativados ou não? E a resposta é não, porque como eu disse, os domínios representam 100% do que você é capaz.
Mas não é porque você tem o domínio da força que significa que todo soco que você tem que dar com 100%. Não é porque você tem o domínio da velocidade que você precisa sempre dar ataques com 100% de velocidade com tudo que você é capaz. Até porque, dependendo do oponente, nem vale a pena usar o desgaste. Então sim, os domínios eles são de certa forma ativados, entre aspas. Eles podem ser controlados pelo usuário. Os domínios representam a base para que técnicas mais complexas apareçam, como por exemplo os golpes invisíveis do Legião 1, que são uma soma entre técnica absurda e uma grande velocidade, criando assim os tais golpes invisíveis. Outro exemplo é o Zoufei-Chun, que tem a capacidade de fechar qualquer ferimento aberto no seu corpo graças a uma enorme maestria com seu domínio da resistência, que disponibilizou para... Meu Deus do céu, é a primeira vez que eu acho valendo esse negócio aqui. Muito útil, viu? É a primeira vez que eu fico, cara, normalmente... Olha o tamanho do buraco no peito aí, ó. Normalmente, resistência, assim, né? Resistente não era pra evitar isso aqui, não. Pra resistir a não tomar isso aí. Resistir à morte. Ele não morre com um buraco, ele resiste à morte. Pode ser isso, né? Ah, é? Tá, mas o poder de cor eu achei da hora aqui. Achei da hora também. Graças a uma enorme maestria com seu domínio da resistência, que disponibilizou para ele meio que essa capacidade. Ele utilizou da capacidade de durabilidade do seu corpo para conseguir fechar qualquer ferimento, que quase que parece uma cura sobrenatural, mas não é nada mais do que controle total da durabilidade do corpo. A forma como o personagem pode utilizar da mistura de um ou mais domínios para desenvolver suas próprias técnicas e criar suas próprias técnicas é insana. Os domínios podem ser usados como base para criar novas técnicas, ou até mesmo para melhorar e deixar mais forte técnicas que já existem. Cara, vai da criatividade do usuário e do autor da obra, é claro. Enfim, é igual eu espero a fruta, que tenha dado né? para vocês entenderem mais ou menos como funciona o conceito de domínios. E por enquanto ainda realmente é um tiro no escuro, porque o autor não explicou detalhadamente, de forma muito clara e explícita, como são os domínios. Enfim, se você ficou até aqui, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau. Tá, eu acho... Gostei do domínio. Eu gostei, eu curti a teoria. Eu curti a teoria. A prática, a que foi até então pouca. Na prática, teve essa parada de soco invisível, teve essa prática de se curar. O da força aqui, não, sei lá, não teve de força não. Não, ele pegou, deu um murro, virou um tanque de guerra. Caraca, velho. De força de verdade. Assim, achei interessante, diferente, mas eu não curti tanto a ideia de domínio que esse autor tá colocando, porque parece que ele tá perdidaço. Galera, foi o que eu senti aqui, a tá? A sensação que tu teve foi essa. Que ele tá perdido, ele tá querendo... É só uma sensação, tá, galera? Não precisa chorar muito. Não, me ajuda aí. É só uma ideia com o vídeo, tá? Não, me ajuda aí. A gente não sabe de nada. É o que deu a entender do vídeo. Porque o que dá a entender é que ele tá tentando atirar pra todos os lados pra ver se dá certo. Porque tem lutinha lá na animação? Tem. Mas pra mim... mais de gangue, né? Mais de gangue, na minha cabeça, esse não era pra ser o foco. Tanto é que quando... É porque a gente também não sabe se a animação da primeira temporada... É fiel? É 100% fiel, ou se quis mostrar um lado e outro não. Possa ser que sim, Mas galera, pra vocês aí que são totalmente por dentro dessa obra, vocês têm também essa sensação ou não? Já deixa nos comentários, e caso queira fazer igual o Rock, patrocinar um vídeo específico, fala com a gente no Instagram ou no Discord, que com certeza a gente traz aqui pra reagir e trocar esses 2 centavos de ideia. Show demais, galera. É isso, estamos por agora. Até a próxima.